E agora, neste vídeo aqui, eu irei falar a respeito do período mais ou menos que vai do século V, VI até mais ou menos meados do século XI. O que aconteceu dentro desse espaço de 500 anos? Nós tivemos muitos eventos históricos, mas o principal deles foi a transformação daqueles bárbaros, daqueles povos que invadiram o Império Romano do Ocidente e que eles agora formaram todas aquelas tribos, mas eles precisam se tornar nações, eles precisam se tornar povos organizados, civilizados. A instituição que vai auxiliar neste processo de civilização, que vai auxiliar na conversão desses povos, é a Igreja Católica. A Igreja Católica vai ser a grande responsável para realizar a conversão destes povos. Então nós vamos ver aqui como foi essa conversão e quais foram os grandes santos que realizaram uma missão importantíssima para a conversão de cada um destes povos. Então fique ligado, fique bem atento, porque tudo isso que eu vou falar, na verdade, né, ele está nesse espaço de tempo, do século 6 depois de Cristo até meados do século 11. Vamos lá. Eu quero mostrar para vocês aqui este mapa novamente. Então, vocês já viram este mapa na aula no primeiro módulo e agora eu quero mostrar novamente esse mapa aqui para vocês. Vejam como que ficou a região antes do Império Romano do Ocidente. Vejamos ali todos esses povos bárbaros que estão aqui, eles foram dominados pelos... essa região era do Império Romano, que foi dominada pelos bárbaros, e são vários povos, né? São os juntas, os frisões, os saxões, turíngios, lombardos, álanos, ostragodos, burgúndios, francos, anglos, saxões, visigodos, suevos e vândalos. Tá? E cada um destes povos ele vai acabar se convertendo. E é exatamente isso que nós vamos ver na nossa aula hoje, certo? Então já preparem o caderno de vocês aí, preparem o bloco de notas para nós abordarmos aqui esta conversão destes povos, certo? Então, a África, como vocês viram, ela ficou dominada pelos vândalos. A Espanha vai ficar dominada pelos visigodos. A Lascácia e Lorena foi dominada pelos álanos. A região da Itália pelos burgúndios, a Gália pelos ostragodos, pelos francos e ostragodos também na região da Itália. Bom, vamos lá então. Quais vão ser os grandes missionários que vão estar presentes do século VI até meados do século XI? Tá? Então, quais foram os grandes missionários que apareceram aqui? O primeiro importante é São Martinho de Braga. Este era um grande bispo que se converteu, né, e que vai realizar uma missão na região da atual Portugal. Então, se nós pegarmos aqui, ó, ele vai evangelizar os suevos. Os suevos estão lá no norte da Espanha e também na região ali que pega o norte de Portugal. Tá? Estão vendo ali em cima. Aqui, então, ele vai converter, São Martinho de Praga vai converter o rei suevo, vai se converter no ano 460, tá? Ainda século V, né? Como eu disse, final do século V, início do século VI. E veja,
que esta missão de São Martinho é muito parecida com a missão de São Remídio em Paris. São Remídio converte Clovis, converte todo o povo ariano. São Martinho converte o rei de Praga, o rei de Suevo, e vai acabar convertendo toda a população. Então nós temos aí esta conversão da pregação de São Remídio para a conversão dos povos suevos. Na Espanha, nós vamos ver ali que nós tínhamos, vou botar aqui de novo, ó, nós temos os visigodos. Este povo visigodo, os visigodos, eles eram cristãos, mas arianos. Vou botar melhor aqui esse ou, mas arianos. Então isso aí dificultava muito a missão nessa região. Então nós vamos ter 2 missionários que vão exercer um papel muito importante aqui. Depois nós vamos ter um terceiro, que eu vou falar numa aula específica sobre ele, que vai ser Santo Isidoro de Sevilha. Mas aqui na Espanha, né, visigodos, deixa eu botar aqui, acabei esquecendo aqui de botar Espanha, vou botar um parênteses aqui, Espanha. Então, este povo, o visigodo, eles precisaram de um tempo maior de missão. Tá? O catolicismo vai nascer na Espanha somente no final do século VI, no ano de 585, tá? Quando os visigodos começam a se converter, principalmente pelo trabalho missionário de 2 grandes homens. O primeiro é São Leandro de Sevilha e São Hermenegildo. Estes 2 homens aqui, não está mostrando aqui para vocês, aqui. São Hermenegildo e São Leandro de Sevilha, eles vão ser grandes missionários que vão exercer esse papel de transformação do povo, vão evangelizar os vândalos e vão exercer aí um trabalho de missão gigantesco ao ponto de realizar a conversão desses povos. Entre os 2, nós vamos ter o papel ainda maior de São Hermenegildo por conta da força que ele recebeu. São Hermenegildo, inclusive, ele vai ser mártir, né? Ele vai morrer na missão, na evangelização de toda a Espanha. E a partir desta missão deles, no século VI aqui, nós vamos ter uma Espanha já quase toda ela se convertendo ao catolicismo. Claro que não vai ser toda convertida, mas boa parte dela se converteu. Então, vejam que os suevos e os visigodos começam, então, esse processo de conversão. Porém, nós vamos ver, não nesse módulo, mas no outro, que infelizmente, não no segundo nem no terceiro, mas no 4º módulo, que infelizmente vai surgir um novo grupo bárbaro, que é o grupo islamita, né? o grupo islâmico, o grupo muçulmano, que são aqueles que defendem a fé na sequência de Maomé, e aí vai gerar todo um transtorno, mas isso é para frente. Vamos continuar aqui a sequência, né? Essa sequência mostra que esses povos começaram a sua conversão, infelizmente vai ser interrompida, mas continua essa conversão. Mas entre todos os missionários desse tempo, nós vamos ter um que vai estar aqui nessa região da Irlanda, tá? Esta ilha aqui do lado dos anglo-saxões, que vão ser os celtas, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês no mapa, para vocês entenderem melhor a localização aqui. Aqui na Irlanda, tá? Essa região aqui, nós vamos
ter a presença de um povo bárbaro, mas um povo bárbaro que nunca havia sido dominado pelo Império Romano. O Império Romano não chegou na Irlanda, ele chegou até mais ou menos aqui metade do território do Reino Unido. Ele também nunca chegou ao norte do Reino Unido. Então, nessa região aqui da Irlanda, nós vamos ter a missão de um homem importantíssimo que é São Patrício. Deixa eu aumentar aqui para vocês, tá? Copiem, tá? Tudo isso que eu estou colocando aqui. Então, coloquem aqui São Patrício, o apóstolo da Irlanda. São Patrício, na Irlanda, ele vai realizar uma missão sem precedentes, tá? Ele era um bretão, ele era um homem que vivia ali na região da atual Inglaterra, e ele, no ano de 385, vai se tornar prisioneiro, ele vai ser escravizado pelos celtas, tá? No ano 385, então ele vai ser prisioneiro. E quando ele passou aquele tempo lá entre os celtas, ele acabou absorvendo a cultura deles, conhecendo a maneira deles viverem, deles se portarem, os deuses, as religiões, enfim. São Patrício, então, ele veio de uma família cristã. Ele, no ano 391, ele vai conseguir fugir dos celtas e aí ele vai se tornar monge. Olha só que interessante, né? São Patrício, então, deixa eu mostrar aqui a tela para vocês de novo. São Patrício, então, ano 385, tá? Ele se torna escravo dos celtas. Tá? No ano 391, ele foge e entra para o mosteiro. Qual mosteiro este? Tá? O mosteiro de Arles, na França. A gente vai falar sobre este mosteiro na nossa aula sobre a educação na Idade Média. E veja, no ano 432, ele diz o seguinte: eu quero voltar para lá, para os celtas, e converter esse povo. Nessa época, era muito difícil, ninguém queria ir lá para os celtas, porque os celtas ele era um povo muito distante e que poucos conheciam a cultura deles, já que eles não tinham sido dominados pelo Império Romano. Então, era algo difícil de se converter. Mas São Patrício, ele decidiu: eu vou para a região da Irlanda, eu vou converter este povo, eu vou evangelizar lá, eu conheço eles. Então ele pediu esta aprovação da igreja para ele ir, e no ano 482 ele volta para a Irlanda como um missionário. Certo? Ele volta para a Irlanda como um missionário. E aqui, neste momento, né, que ele volta como um missionário, vai acontecer coisas prodigiosas, gente, coisas impressionantes. São Patrício, ele tinha dons extraordinários. Conta que certa vez ele estava andando no meio da floresta e os celtas, eles, assim como vários outros daqueles povos nórdicos, faziam sacrifícios humanos. A maioria deles, na verdade, fazia sacrifícios humanos. Inclusive, isso era um dos motivos de que os romanos chamavam eles de bárbaros, né? Que eles realizavam esses sacrifícios. Então, o povo ali realizava essas ações horríveis, né? Essas ações maléficas. E o que aconteceu? Um sacerdote estava pronto para fazer um sacrifício diante de uma mesa,
que ele iria fazer um sacrifício, se eu não me engano, a Odin, a um deus deles. E quando ele levanta a espada para realizar o sacrifício, aquela rocha, São Patrício está andando na floresta, vê aquilo de longe, ele coloca a mão, né? Ele estende a mão dele e aquela rocha racha, se destrói. E a mulher que seria sacrificada cai e o sacerdote acaba não conseguindo realizar o sacrifício. São Patrício inicia ali uma pregação e converte boa parte daquele povo. Uma outra vez, os sacerdotes celtas que odiavam São Patrício tentam matá-lo e colocam veneno para ele comer. E ele come aquilo e não acontece nada, muito parecido com o que aconteceu com São Bento. Eu vou falar também sobre a história de São Bento. Ele também realizou outros milagres impressionantes. Um rei celta tenta fazer uma emboscada para ele e seus outros missionários, porque São Patrício não estava sozinho, evangelizava junto com outros missionários. E quando eles estão no meio da floresta e São Patrício percebe que é uma emboscada, ele chama os irmãos para um canto, eles rezam e simplesmente, de maneira miraculosa, eles se transformam em servos. E quando os soldados daquele rei chegam, eles não encontram São Patrício, não encontram ninguém, né? E eles fogem tranquilamente. Um outro momento, um sacerdote tentou realizar um sacrifício humano e São Patrício congelou. Ele ficou congelado, ele ficou paralisado, congelado. Em um outro momento, teve um outro soldado enviado por um outro rei celta que tenta matá-lo. E quando este soldado, ele ataca com a espada São Patrício, ele simplesmente fica transparente, né? A espada transpassa o corpo dele e não atinge, não acontece absolutamente nada. Enfim, esses são apenas alguns dos milagres de São Patrício. São Patrício tem uma missão importantíssima, uma missão extraordinária e que ele vai convertendo aquele povo e usando elementos da cultura, que nem havia uma coisa muito tradicional na vegetação da Irlanda, que é o trevo de três, né? O trevo de três folhas, sim, porque o trevo tem três folhas, né? Se a gente pegar aqui, né, a imagem do trevo, né? O trevo, ele é assim, né? Mais ou menos assim, se eu não me engano, né? Eu sou péssimo nas aulas de desenho. Ou é assim? Não, perdão, é assim. Tem vários tipos de modelo, mas são três folhas, né? São três folhas assim. E o que São Patrício fez? São Patrício explicava a Santíssima Trindade a partir desse trevo. Ó. Uma folha é o Pai, outra folha é o Filho, outra folha é o Espírito Santo. Então, como cada uma dessas folhas, elas pertencem ao mesmo trevo, assim é a Santíssima Trindade. Meu trevo ficou muito ruim, mas para vocês entenderem, esse trevo ele se tornou o símbolo da Irlanda. Né? O símbolo da Irlanda. A Irlanda tem o símbolo do trevo. Né? O trevo ele se tornou símbolo da Irlanda por conta de São Patrício, porque ele usava isso para explicar para aquele povo politeísta que o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo eram o mesmo Deus. Olha só que interessante. Ele também vai usar de elementos da cultura druida, porque os druidas, os celtas, eles tinham uma grande adoração a deusas mulheres. Então ele vai iniciar a pregação sempre falando de Nossa Senhora. E ele vai converter muitas rainhas e princesas dos celtas, das tribos celtas, vão se converter pela pregação de São Patrício e depois vão converter seus povos e suas nações. São Patrício também vai deixar como marco da Irlanda a cor verde, né, que vai se tornar assim o símbolo da Irlanda por causa de São Patrício. Então a ilha da Irlanda se torna uma ilha de santos. Tá? A Irlanda se torna uma ilha de santos por conta da missão de São Patrício. E a partir daí, a Irlanda ela vai se tornar um lugar, como ela estava na região aqui mais afastada de todo o território, né?
a Irlanda estava mais afastada, muitos missionários vão ir lá e vão fundar mosteiros por conta de estar retirado. Então a Irlanda ela vai ser conhecida como a Ilha dos Santos, a Holy Land, a Ilha Santa. Muitos mosteiros vão ser fundados em toda a Irlanda. Para vocês terem uma ideia, acredita-se que para cada cidade da Irlanda há um santo que viveu lá, que passou por lá. Então, dali vai surgir todos os santos que depois vão se tornar os grandes missionários que vão se espalhar pela Europa e vão começar a conversão destes povos que estavam aqui nestas regiões do continente europeu, né? Que nesse mapa a gente entende melhor. Então vão converter os jutas, os saxões, os turíngios, os alanos, os burgúndios, os frisões, enfim, vai vir destes povos. Então santos que vão surgir desta missão de São Patrício, como São Corentino, São Sansão, olha só que interessante, né? São Gildas, que vai ser um grande missionário, um filho de um rei bretão, que vai se tornar também missionário como São Patrício. Nós vamos ter aqui São Brandão. Tá? São Brandão, que foi o responsável pela origem do nome do Brasil, da história do nome do Brasil. Quem é aluno do curso da História do Brasil já conhece essa história, né? O nome Brasil ele apareceu pela primeira vez no inglês arcaico, numa biografia de São Brandão, onde o autor relata que São Patrício teria encontrado uma ilha paradisíaca que ele chamou de High Brasil. E High Brasil, no inglês arcaico, significava paraíso, paraíso. Então vejam só, outro grande santo que São Patrício vai dar, vamos dizer assim, que vai ser fruto de São Patrício, é São Columba. São Columba, ele vai ser um grande santo evangelizador da Escócia, dessa região aqui ao norte, né, da Inglaterra, a Escócia. E conta-se que ali, naquela região, havia um monstro do lago Ness, e que ele fazia muito mal para as populações ali. E São Columba vai ser o primeiro homem a avistar este monstro que havia comido um jovem, engolido um jovem, e ele fez o sinal da cruz e exigiu que aquele monstro voltasse e cuspisse o jovem de volta. E então ali ficou conhecida como a lenda do monstro do Lago Ness, a partir de São Columba. Conta a sua legenda áurea que ele não andava, por exemplo, de cavalo por conta dos territórios muito íngremes, e ele então, vamos dizer assim, cavalgava em cima de um urso, ele andava em cima de um urso. São Columba exerceu uma missão impressionante na Escócia, formando ali as primeiras igrejas no século VI, em 563. São Brandão vai sair da Irlanda e vai começar a converter todas essas ilhazinhas aqui do norte, todas essas ilhazinhas do Mar do Norte, chegando até a Islândia, a Iceland, a Ilha de Gelo, vai chegar até a região aqui da Groenlândia, do Polo Norte, e vai ali, sempre que ele ia em cada um dos lugares, ele buscava realizar uma missa, realizar a conversão daquele povo, consagrando aquele território primeiramente a Deus por meio de uma missa e depois realizando a missão. E que depois Espanha e Portugal vão copiar isso, né, de São Brandão. Em cada lugar que eles vão chegar, eles vão realizar ali uma missa, enfim. Então, é lindíssima essa história de São Patrício e da missão que ele exerceu. E a partir daí nós já temos, então, o início da conversão dos celtas, dos saxões, dos suevos e dos visigodos. A gente já falou também da conversão dos francos, mas faltam outros povos ainda para nós
mencionarmos sobre a conversão deles, e é isso que a gente vai vendo em cada uma das aulas, tá certo, meus caros? É isso, um forte abraço, Deus abençoe, espero que vocês tenham entendido, qualquer dúvida vocês podem deixar aqui nos comentários, tá? Fiquem com Deus e aguardo vocês na nossa próxima aula.